Olá, meus queridos amantes da história, estamos iniciando mais um bimestre, né? E vamos lá para a nossa primeira videoaula desse bimestre. Daí nós vamos estudar nesse bimestre, a colonização inglesa e espanhola na América. Né? Vamos começar aqui pela dominação, pela colonização espanhola. Né? E o primeiro tema que nós vamos estudar dentro desse conteúdo é a conquista dos astecas e dos incas. Nós estudamos, né, no último bimestre o povo asteca e o povo inca, então agora nós vamos ver como os espanhóis conquistaram, né, e dominaram estes povos, beleza? Então, como nós já estudamos, Cristóvão Colombo ele chegou na América em 1492. E vocês lembram que ele achava, quando ele chegou aqui, né, ele achava que tinha chegado lá nas Índias. E por isso, né, que ele chamou os habitantes, né, os nativos aqui da América de índios. Né? Então, também nós estudamos que muitos desses nativos, que eles chamaram de índios, eles formavam, na verdade, grandes impérios, né? Como foi o caso, por exemplo, dos astecas e dos incas. Então havia o Império Azteca e o Império Inca, que eram, né, grandes impérios, muito bem organizados, muito ricos. Né? Então isso, é claro, despertou o interesse dos espanhóis. Né? Havia um sujeito chamado Hernán Cortés. Hernán Cortés era um dominador, um conquistador espanhol, e ele chegou na região do Caribe, na América Central, né, onde hoje é o México, e ali, quem é que habitava aquela região? Os astecas. Né? Hernán Cortés chegou ali naquela região em 1519. Né? Sabia-se já nesse tempo que o Império Azteca era um império muito rico, que tinha uma grande reserva de ouro, sobretudo na sua capital, né, na cidade de Tenochtitlan. Vocês lembram que nós estudamos isso lá, né? Então, quando os espanhóis chegaram em Tenochtitlan, eles foram bem recebidos pelos astecas, porque os astecas confundiram os espanhóis como representantes de um deus deles, o deus chamado Quetzalcóatl. Então, eles tinham esse deus, Quetzalcóatl, que havia partido para o mar com a promessa de que um dia ele voltaria. Então os astecas achavam que os espanhóis eram representantes desse deus e que Hernán Cortés era este próprio deus, né? Foi confundido com esse deus. Então por isso Hernán Cortés não teve dificuldade em dominar, né, o povo asteca. Sem falar, né, além disso, sem falar dessa questão dele ter sido confundido com um deus, né, o exército de Cortés era menor do que o exército asteca, tinha bem menos homens, só que o exército de Cortés possuía armas de fogo, armaduras, cães ferozes, nada disso os astecas tinham. Né? Além disso também, Hernán Cortés ele fez aliança com outros povos vizinhos que eram povos inimigos dos astecas. Né? Outro fator importante que favoreceu a dominação dos espanhóis liderados por Hernán Cortés sobre os astecas foi a epidemia de varíola. Né? Os espanhóis eles já eram resistentes à varíola, porque eles já tinham tido contato com essa doença, já tinham criado imunidade para ela, diferente dos astecas. Para os astecas era uma doença nova, então a varíola matou, né, dizimou grande parte da população asteca. Então, por isso, Hernán Cortés dominou com muita facilidade, né, levando em conta todos esses aspectos. Aí, o fato dele ter sido confundido com Deus, dele ter um exército, apesar de menor, um exército mais bem armado e mais bem preparado do que o exército asteca, o fato dele ter feito aliança com os povos vizinhos e a epidemia de varíola. Né, esses 4 fatores contribuíram para que os espanhóis dominassem facilmente os astecas. Com os incas, a história foi bastante parecida. Só que o conquistador agora é chamado de Francisco Pizarro. Né? Francisco Pizarro ele chegou na cidade de Cusco, lembrando, né, que Cusco era a capital do Império Inca, né, e Pizarro chegou lá em 1532. Quando ele chegou, o Império Inca, estava dividido por disputas de poder entre 2 irmãos. O nome desses 2 irmãos, deixa eu achar aqui. O Huáscar e Atahualpa. Esses 2 irmãos eles disputavam o poder e o povo estava dividido. Então Francisco Pizarro ele se aproveitou dessa disputa de poder, né, para poder assim conquistar, dominar, né, o Império Inca. Né? Em 1533 ele matou um desses irmãos, o Atahualpa, né? E assim então ele impôs o seu domínio sobre o povo Inca. Também, olha a curiosidade, também Francisco Pizarro foi confundido com um deus, o deus chamado Viracocha. Então vocês veem que a história lá com os astecas é bastante semelhante à história com os incas. Né? E também Francisco Pizarro se aproveitou disso. Também Francisco Pizarro tinha armas de fogo,
que os incas não conheciam, né? Então, com tudo isso, eles conseguiram conquistar com facilidade esses dois povos, o povo asteca e o povo inca, que foram dizimados e quase foram extintos, né? Sobre isso, tem duas atividades aí na página 5, aliás, três atividades na página 5, e na página 6 tem duas. Então façam essas atividades da página 5 e da página 6. Na quinta-feira nós vamos ter videochamada, né? A aula não vai ser gravada igual essa daqui, né? Nós vamos nos encontrar novamente aí pelo Google Meet, né? E lá nós vamos corrigir essas atividades. Então façam as atividades até quinta-feira para que nós possamos corrigir juntos, beleza? Bons estudos e até lá.